Em todos os momentos, a Câmara nunca recuou e nunca, posso dizer com muita clareza, afrouxou na determinação de discutir um dos pilares das reformas no Brasil, que é a reforma tributária. Um sistema hoje que a gente pode comparar a um manicômio tributário, né, com muitas dificuldades, com muito custo, com muita insegurança, com a regressão muito forte com relação a investimentos, pela incerteza de como se calcular impostos no Brasil, com todas as dificuldades que os senhores estão cansados de saber que existem, né? Não é um país fácil, não é um país pequeno, e a Câmara dos Deputados hoje encerra mais uma etapa, né, no prazo que acordou, no tempo que disse, com todos participando num modelo que foi inovador e que deu espaço para todos os setores virem a essa casa, colocar os seus pleitos, fazer as suas alegações, as suas defesas, colocar praticamente o pensamento de toda a sua população, da sociedade que os representa de maneira bem mais efetiva. Depois do trabalho feito pelo grupo de trabalho, as lideranças se movimentaram. Quero ressaltar a importância de todos os líderes, dos 7 integrantes do GT que hoje entregou, que é o 68, do ministro Haddad, da sua equipe econômica, do Bernardo Api, de todos que participaram desse processo. Então, eu penso que a Câmara fez as alterações que melhoram o texto, deixam o texto mais justo nas subjetividades que existiam ali por parte de algumas brechas que existiam na legislação. E o que mais aconteceu é fruto da maioria do plenário, né? O plenário fala politicamente pelas matérias que vão ou que não vão. Agora, o texto principal foi aprovado com quórum superior a quórum de PEC, né? Mantendo uma hegemonia, respeitando as posições de independência, de posicionamento político de cada partido, mas a maioria do texto, a maioria dos deputados aprovou com consciência, ouvindo tudo que foi discutido, com 332 votos, se eu não me engano. E a votação dos destaques, 3 foram derrubados e 1 foi acatado, né, porque, lógico, havia um grande clamor para que essa questão fosse resolvida. É o ideal, não é o ideal? Não cabe comentar, nem a pergunta de ninguém, porque resultado do plenário não se discute. Vai-se com algumas medidas que foram colocadas no texto, como, por exemplo, uma trava de que lá em 2031, antes da entrada em vigor, se teremos tempo daqui para lá para calcular, para medir, para ter uma ideia mais clara da alíquota. Se elas correr risco de ultrapassar 26,5, o governo terá que mandar um PLP para o Congresso Nacional apontando as modificações para manter a alíquota máxima em torno de 26,5. Foi essa, eu acho, uma das contribuições mais importantes em detrimento de tudo que foi discutido, com poucos destaques, né, votados. Enfim, terminamos um dia que muitos há 2 meses atrás não acreditavam, e a Câmara, mais uma vez, por sua determinação de seus membros, consegue entregar ao povo brasileiro e ao Brasil uma reforma, de novo que eu digo, se não é a ideal, é a possível, com tantas divergências ideológicas, políticas, regionais, estruturais que nosso Brasil tem. Então, cada um vai dar sua contribuição e nós esperamos que agora, no Senado, sem qualquer tipo de ingerência, porque a Câmara não interfere no Senado e o Senado não interfere na Câmara, o processo possa ser discutido, votado, melhorado, modificado, porque é direito constitucional do Senado fazê-lo, e se houver modificações, volta para a Câmara para ter a palavra final do processo legislativo, né, com relação a esse projeto. Presidente, eu queria entender um pouco mais o que levou essa ponderação na questão da carne, dado que a Frente Parlamentar da Agropecuária vinha sendo muito vocal de inclusão das carnes na cesta básica, e aí o relator e vários parlamentares vinham resistindo. O que mudou nessa reta final para dar o verde para a inclusão? Olha, primeiro, o relator ele tem que analisar tecnicamente a alíquota e o que vai interferir nela. Então, nada disso mudou. A inclusão da proteína na cesta básica, ela vai dar um impacto grande na alíquota, que vai ver como é que se comporta nisso. A gente vai ter esse prazo todo para medir. Mas o que deu mais conforto foi essa trava que foi colocada no texto, e aí, se bater perto, vai ter que ter alteração, vai ter que se rever
né? E aí com o tempo, né? Foram todas as proteínas, quais ficam, quais saem, na outra situação, na outra vertente. Então isso deu um maior conforto de que num projeto e numa votação que poderia dar qualquer coisa, qualquer lado poderia 257 ou não, se fizesse uma composição como tantas já foram feitas no plenário desta casa, com líderes conversando. O plenário, quando ele está presente, pulsando, conversando, geralmente ele consegue fazer acordos no que une, né? E quando a divergência é maior, vai para voto. Nesse caso, foi feita essa convergência, esse acordo, e essa garantia também, ela dá um certo para que esse acordo fosse feito. Presidente, desculpa insistir na questão da Ediana, porque no texto mas eu não tenho que fazer. Então, por que eles já não incluíram a carta? Porque houve convergência e enquanto tem diálogo na casa, enquanto tem tentativas, um lado tenta se sobrepor ao outro. Quando os dois votam juntos, simplesmente isso. O senhor acredita que essa trava agora? Como? Durante a votação, dentro do plenário, o acordo. Foi fechado ali, dentro do plenário, os líderes embaixo, depois subiram vários, final, antes da votação do destaque. O senhor mudou de posição, o senhor passou a concordar? Não, eu acho que a posição ela é errada na alíquota e ela é certa com relação ao que eles pensam de Então, quem manda nas discussões da casa, nas votações, são os parlamentares. O acordo foi feito, segue para o Senado e a gente vai acompanhando. Tá bom, gente? Você acha que essa trava vai Cada lado agora vai ter sua narrativa. Na realidade, o presidente Lula apoiava, a emenda foi feita pela oposição e houve o acordo e votou-se o texto. Não tem outra coisa mais do que isso. Eu não vou de lado nem versão de outro. Muito mais importante do que essa polarização que a gente insiste em fazer é a reforma que a gente entregou hoje para o país, é o cumprimento dos prazos que a Câmara teve, foi uma determinação dos deputados, determinação dos líderes, determinação da parte técnica do Ministério da Fazenda, participação do ministro Haddad nesse contexto, junto com os parlamentares, as reuniões, eu não me canso de exaltar que essa discussão econômica teve muita participação dele, como teve a participação e a entrega de todos que trabalharam incansavelmente, sábados, feriados, domingos, GT, para entregar um texto mais ou menos possível e forte para esse momento da fase das complementações, um outro GT, né, que será votado no começo de agosto. Então, mais do que isso, gente, vocês não queiram esperar do presidente que está aí há 12 horas sentado numa cadeira. Muito obrigado. Viu?